Boa noite, Boa Boa noite. noite. Natália. Boa noite, Débora. Sejam bem-vindos. Eu vou ser a mediadora da conversa, né? Vai ser mais uma conversa, uma entrevista. Meu nome é Alice Chaves Barbosa, sou estudante de enfermagem, estou graduando no segundo período. A gente vai falar da matéria Inovação em Saúde e o tema Saúde Mental em Tempos de Pandemia e Processos Remotos. Agora eu vou deixar vocês se apresentem, Natália e Débora. Quem começa? Pode começar, Nath. Alice, primeiro eu queria agradecer o convite da gente estar compartilhando essas informações, que elas são bem importantes, né? Na prática, como que realmente funciona. Eu sou a Natália Gonçalves Lima de Oliveira, sou psicóloga, sou pós-graduada em Psicologia do Trânsito, tenho MBA em Gestão de Pessoas com ênfase em Psicologia Organizacional e especialista em Saúde Mental. Quando iniciou a pandemia, eu estava trabalhando no CREAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Entretanto, no começo de agosto, iniciei minha jornada no pronto-socorro externo do Roberto Silvares. Aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência do Covid no âmbito hospitalar. Bom, me chamo Débora, também queria reforçar meu agradecimento por esse espaço, Alice. Muito bom estar aqui, né? Eu acredito que toda vez que a gente se reúne para falar um pouquinho sobre saúde, nós somos fortalecidos ainda mais numa equipe, né, multidisciplinar. Bom, me chamo Débora Lourenço, sou formada pela Multivix Vitória, né? E desde então atuei na clínica, né, onde eu realmente fiz meu campo aí, sou gestalt terapeuta, né, especialista em formação. E há pouco tempo estou trabalhando agora no plano do Covid, plano emergencial, né, que tem o CAPS como agente matriciador, mas também é da rede de atenção psicossocial. Então, nós vamos nos norteando aí, né, um pouquinho e vamos vendo, nos fortalecendo aí. Mas de início é mais ou menos isso mesmo. Então, tá bom, meninas. Obrigada pela apresentação. E também eu agradeço, né, a disponibilidade de vocês para estar aqui pontuando com a gente, né, sobre o tema. Então, a dinâmica da nossa entrevista vai ser assim, eu vou direcionar para vocês 5 perguntas e vocês pontuem para mim sobre a visão de vocês no momento, tá? Ótimo. Então, a primeira pergunta é, para você, enquanto profissional, qual foi o maior desafio para enfrentar e manejar o surto na instituição de saúde? Muito bom. Eu acho que em relação de surto, a Natália tem mais até para nos acrescentar. Né? Como eu falei, nós estamos trabalhando no Covid e nós temos nosso trabalho matriciado também pelo CAPS. Né? O CAPS é um serviço ambulatorial. Então, é aquele serviço onde as pessoas elas têm seus horários marcados, quando ela tem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, uns fazem parte de oficina, né? O CAPS ele veio para substituir aquele modelo que nós tínhamos manicomial. Então, assim, existem as questões de surto mesmo, porém, a Natália é onde nós encaminhamos justamente para a Natália, né? Quando a gente tem um paciente em surto, nós precisamos estabilizar ele, né? Para a gente conseguir ter um diálogo com ele, para a gente conseguir fazer os procedimentos. Né? Então, inicialmente, no processo ambulatorial, nós não temos muitos recursos do que fazer no momento. Então, nós encaminhamos esse paciente e nós mandamos lá para a Natália, né, Natália? Pronto-socorro. A pergunta inicial foi quais foram os nossos maiores desafios, né? Acredito que o desafio maior foi a ocupação dos leitos, né, dos nossos isolamentos, que a gente teve que abrir mão um pouquinho, além das doenças que já apresentavam, né, as doenças físicas, e veio a pandemia do Covid-19, que era algo novo para todo mundo e a gente não sabia de início como que fazia, era tudo muito novo, estava todo mundo cru. Em surto, quando começou realmente o Covid, as pessoas tiveram que se isolar. Então, apareceram mais demandas de saúde mental por conta de pacientes que começaram a
a ter surtos psicóticos por estarem em isolamento, uso nocivo de drogas, né, que aumentou demais os índices de pacientes chegando por uso indevido de drogas, bebidas alcoólicas, enfim. Então, a gente teve que acolher os pacientes, além das doenças físicas que é responsável pelo Covid, né? Questões de pulmão, síndromes gripais graves. A gente teve que acolher o público de saúde mental também, que teve um aumento muito grande nesses. Eu não trabalhava como psicólogo hospitalar até então, porém, todos os profissionais de psicologia e de saúde mental falaram que o índice aumentou demais nesse período de pandemia. Sem dúvida, né? Nós tivemos um aumento, eu consigo observar isso, inclusive na clínica também, né? O quanto que houve um aumento muito grande. Bem como também houve, às vezes, uma cisão daqueles pacientes que já estavam fazendo acompanhamento, né? Muitos, por exemplo, estavam estabilizados e há muito tempo, né? E aí, nesse tempo de isolamento, de pandemia, tiveram, por exemplo, uns pacientes sem ter esse contato nos processos ambulatoriais, sem ter esse vínculo, eles acabaram realmente tendo gatilhos, né, desencadeadores nesse tempo. Então, eu acredito que teve que a saúde se reformular, né? Tivemos profissionais, né? Por exemplo, no Hospital Roberto Silvares, teve uma adesão muito grande de profissionais de psicologia. Então, assim, o profissional de psicologia, ele foi muito importante nesse momento da pandemia, né? Nesse tempo do Covid. Com certeza. Antes da pandemia, nós éramos em 2 profissionais de psicologia para o hospital inteiro, e hoje nós somos em 5, né? Um ganho para a categoria. Concordo, meninas. Então, vamos para a segunda pergunta, que é: como você vê o atendimento online e os grupos terapêuticos online? Quais são as principais ferramentas de mediação? E como abordar os públicos diversos no atendimento e acolhimento, uma vez que nosso contato agora se dá virtualmente? Essa pergunta ela vai mais para a Débora, porque no pronto-socorro, né, como as demandas elas foram ficando, a gente teve algumas restrições de acompanhante, que a gente não podia colocar acompanhante, até para circulação de pessoas, para evitar contaminação. Os atendimentos online, a gente se reinventou a gente adquiriu tablets, né, para fazer esses atendimentos online, principalmente nas UTIs e nos isolamentos. No pronto-socorro, eu não tenho tablet, mas eu faço o contato do paciente, família, com o uso de aparelho celular. Então, a gente vai se reinventando com as tecnologias que a gente tem. Mas eu acredito que o atendimento online fica mais com Débora no ambulatório. Sim. É interessante a gente falar, né, a diferença dos atendimentos online dentro de um contexto clínico e também dentro de um serviço público de saúde, né? Então, assim, os públicos são diferentes, né? Então, às vezes, o paciente da clínica, ele consegue ter um celular para poder fazer chamada de vídeo, né? Para poder se comunicar. Então, querendo ou não, por mais que seja muito diferente do presencial, esse paciente, ele tem um perfil de ter um recurso muito maior, o que a gente não consegue ver tanto no serviço público de saúde. Teve um plano emergencial que foi criado, né, para nós fazermos atendimentos remotos com essas pessoas. Como é que são esses atendimentos? Nós temos pessoas que estão sendo notificadas diariamente, que passam por isolamento, e aí nós temos acesso, né, a essa listagem que sai, uma listagem sigilosa. Então, toda a rede se mobiliza com isso, as unidades de saúde, a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, enfim, é todo um conjunto da rede de saúde, onde nós temos esse acesso a esses telefones, e nós fazemos o acompanhamento dessas pessoas. Então, assim, durante esse tempo, muitas pessoas desencadearam, né? Tiveram muitos gatilhos ansiosos, processos ansiosos. Muitas pessoas, por exemplo, com medo de morrer, medo, às vezes uma falta de informação mesmo do que fazer, e essa falta de informação, ela gera muita insegurança, e se essa insegurança não for tratada, ela pode ser um gatilho para desencadear aí bastante coisa. Então, nós fazemos um acompanhamento com essa paciente, nós ligamos para essa paciente no tempo de isolamento,
nós também tivemos um público de pessoas que perderam entes queridos. Então, nós acompanhamos muitas vezes a família inteira, né? E cada um ele tem o seu processo de luto vivenciado de uma forma, né? Então, assim, inicialmente era um desafio, eu pensava, como é que eu vou fazer um atendimento, né? Assim, por telefone. Não é psicoterapia, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. São atendimento, né? A gente falando sobre os primeiros cuidados psicológicos, é quando nós acolhemos aquela família, quando nós acolhemos aquela pessoa, aquele indivíduo que perdeu alguém, que está passando por isolamento. Às vezes, quando chega pra gente, essa pessoa ela já foi testada, já passou do isolamento, mas ela talvez gera, depois que passa o isolamento, ela gera, por exemplo, uma insegurança, porque quando ela sai na rua, as pessoas ainda estão com medo dela. Então, assim, são vários fatores desencadeadores. Então, a gente teve, Alice, que se reinventar nesse tempo todo. As ferramentas, às vezes, a gente vai criando, né? Dentro de um serviço público, a criatividade ela tem que acontecer, né? Então, às vezes é o seu celular, né? Agora nós temos um celular para cada pessoa, mas às vezes é o seu próprio celular, às vezes é você fazendo aquela intermediação até mesmo fora do horário. Então, assim, realmente tem sido um desafio, tem sido se reinventar, mas nós temos tido resultados muito bons. Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa está com uma ansiedade aí naquele sintoma. Às vezes, ela ia aparecer lá no pronto-socorro, lá para a Natália, com uma coisa que agora nós conseguimos resolver remotamente. Uhum. Então, a gente não coloca a vida dela em risco, não coloca a vida da equipe em risco, não coloca a vida de pessoas que vão estar lá em risco. A gente consegue remediar e cuidar dela remotamente, para que a gente também não consiga congestionar os serviços de saúde mental e manter aquela paciente ali, né, estável e voltando para a rotina, tendo esperança, enfim, mais ou menos isso. Essa inovação, né? Com certeza. Então, a terceira pergunta é para vocês. Quais os impactos da pandemia, principalmente para os profissionais da saúde e pessoas com transtornos mentais? Então, como eu trabalho no pronto-socorro e eu lido diretamente com técnicos de enfermagens, com enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, acredito que a demanda aumentou e os cuidados triplicaram. Então, o que interfere, né? O que causa mais problema, tanto que eu fui relocada para o pronto-socorro para atender pacientes e os profissionais de saúde, porque eles estavam adoecidos real. Como eu falei, né? O que eu tenho percebido? Muitos pacientes de Covid, muitas mortes, esses profissionais de saúde têm lidado muito com a perda, com a morte. Profissionais que pegam Covid e acabam transmitindo para a família, por mais que a gente tome cuidado, é um vírus invisível. Então, a gente não tem muito controle sobre ele. E a insegurança está aí, né? Por mais que a gente se cuide, por mais que a gente tenha nossos cuidados, eu vejo que é muito além do que a gente pode se controlar. E com relação aos impactos em pessoas com transtornos mentais, é mais essa questão do isolamento, né? Dependendo do grau de transtorno, se é um transtorno mais grave, se é um transtorno mais leve, a falta de entendimento. Talvez essa família também não tem instrumentos de como passar os riscos que o Covid pode passar por essas pessoas, ou até a falta de entendimento. Isso gera angústia, medo de ficar doente, como a Débora falou, né? Então, os medos, o novo, ele assusta e a gente não... É muito além do que a gente sabe. Nós que somos profissionais, a gente estuda, a gente tenta se capacitar, a gente ainda acha que não sabe muito. Imagina as pessoas que não têm tanta informação como nós. Então, é mais essas preocupações, os medos, medo de perder, medo de pegar, medo de passar. E esse medo acaba gerando uma ansiedade que gera... o índice de tentativa de suicídio no pronto-socorro triplicou, entendeu? Assim,
A Alice sabe, a Alice trabalha com a gente lá no pronto-socorro. E todo mundo fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Que esse povo está tentando se matar. Mas é porque se perde no caminho, entendeu? A gente acha que isso não é muito sério, que isso não atrapalha, não atrapalha nas questões mentais, mas os grupos, principalmente pessoas os profissionais de saúde, pessoas que já têm um transtorno mental e não está nessa estabilização, e principalmente idosos também, né? Porque o que passa na TV é que quem está morrendo são os idosos, os obesos, aí fica todo mundo em pânico, literalmente. Eu acho que é isso mesmo, a Natália falou bem em relação a isso, eu reitero tudo isso que ela falou. O profissional de saúde, em todos os sentidos, tiveram que reinventar. Por exemplo, na psicologia, nós somos uma área da saúde, né? Trabalhamos nessa área da saúde, porém, nós não temos base para poder saber muito sobre o que é um COVID. É sobre aquilo, não teve isso, né? O que a gente estuda sobre a questão biológica na faculdade, às vezes, é muito pouco. Então, assim, a gente lida com o emocional e com as consequências emocionais que esse vírus também traz. Muito se fala sobre os sintomas físicos, mas existem sintomas emocionais e sintomas emocionais agravantes, né? E que perpassa por todo mundo, pela equipe, né? A questão da equipe, eu acho que é uma coisa que a gente tem que relatar muito. O plano COVID, né? O plano emergencial também atende profissionais de saúde, né? Eu mesma me encarrego de ligar para os profissionais de saúde, né? Ter ali mesmo um contato com eles, né? Nós tivemos, por exemplo, a nossa equipe, várias pessoas também que foram positivadas, né? Às vezes também no local de trabalho, ou às vezes o contato, né, gente? É uma coisa que chega um momento em que você tenta se cuidar, mas é muito incerto, é como a Natália falou, é a questão do vírus invisível, né? Da gente tá tendo que lidar ali com questões que a gente antes nunca nem imaginou que fosse que lidar. Então, assim, a questão dos transtornos também é o que eu volto a falar a respeito dos gatilhos, né? Pessoas que estavam há muito tempo fazendo acompanhamento tiveram gatilhos muito grandes, né? Durante esse tempo. Por isso, o aumento desses atendimentos ambulatoriais dentro das clínicas particulares e também nos pronto-socorros, né? De vez em quando a gente tem que ter umas interlocuções aí com a Natália e ela passa pra gente, né? Muitas pessoas em crise, né? Pessoas que estão sendo internadas, né? E a gente acredita que a internação é o último recurso, mas a gente está chegando nesse último recurso, né? Então, como assim, tá chegando? Muito, né? Então, assim, a gente está tendo que lidar com umas coisas em que a gente há muito tempo não lidava com isso, né? E tá tendo que ter capacitação, né? A gente tá tendo que ler, que estudar, que ir atrás, que fazer reuniões, que buscar entre a gente esse conhecimento para que nós realmente possamos enfrentar isso da melhor maneira possível. Ah, certo, Débora. A resposta agora sua, ela emenda com essa pergunta que eu vou fazer. Quais estratégias de saúde mental que podem ser usadas com a população economicamente vulnerável? Muito bom, né? Como eu falei, a gente tem que ter uma linha muito tênue aí, né? Nós temos, por exemplo, pessoas que conseguem ter acesso a teste de COVID porque têm acesso ao plano de saúde, ao hospital particular. E eles têm aquela pessoa que ela não tem esse recurso. O plano do COVID, que eu falei para você, o plano emergencial, é uma estratégia, uma excelente estratégia, onde nós alcançamos todos os públicos e principalmente aquelas pessoas que não têm o recurso financeiro, né? Então, assim, a gente consegue alcançar esse público e entendendo as necessidades dele. Então, assim, dentro desse plano, nós temos assistente social, né? Então, o assistente social é um profissional muito importante, né? Porque ali, se a pessoa precisa saber alguma coisa acerca de benefício, precisa saber alguma coisa, tem coisas que a gente não consegue dar conta de tudo, e é por isso que a gente tem uma equipe, né? Então, a gente também tem uma comunicação muito boa com as redes. Então, se eu paro e aqui eu vejo que aquele paciente tem uma necessidade para além, eu vou ligar para a unidade de saúde, eu vou fazer um contato com a assistência. Aquele paciente ele não vai ficar desassistido, muito pelo contrário, nós vamos acompanhar ele,
né? Nós vamos saber qual o trajeto. Às vezes ele sai lá do pronto-socorro, é encaminhado para o CAPS, chega lá no CAPS, a gente demanda, não, também tem ele precisa de passar pela assistência, precisa de, enfim, né? As redes, elas precisam se comunicar. Então, respondendo a sua pergunta, o plano emergencial, Alice, ele vai ser uma excelente estratégia para poder alcançar esse público. E é isso. Eu pego no pronto-socorro as demandas mais punks, né? A demanda da psicologia no pronto-socorro com a população, nós pegamos todas as populações, né? A população mais vulnerável, a classe A, B, C, D, tudo acaba parando no pronto-socorro. E a gente consegue atender, não é querendo puxar sardinha para o SUS, mas esse período a gente está se respaldando bem, os planos de contingência estão com uma equipe preparada, por mais que a gente às vezes ache que não está preparada, aí a gente joga para o coleguinha, a complexidade, vai para o sistema básico de saúde, mas a gente consegue atender bem a população economicamente vulnerável. Sem dúvida, gente, puxando toda a sardinha para o SUS, Natália. O SUS, ele realmente está dando uma aula, inclusive em mim, assim, né? Eu sou aquela que vou levantar. Eu tô bem surpresa, eu também não esperava, não. Então, assim, a gente realmente, nós estamos sendo profissionais, assim, dedicados, comprometidos com o povo, né? Assim, sem sombra de dúvidas, nós estamos, assim, perfeito, nunca vai ser. Mas eu tenho muito medo como que nós, enquanto Brasil, poderíamos enfrentar isso, né? Então, nós temos aí uma política de saúde muito comprometida, né? Aqui em São Mateus é onde eu posso ter uma visão muito boa. Profissionais foram contratados, levantados justamente, né, com essa demanda específica em todos os setores, ambulatoriais, hospitalares, na assistência, enfim. Nós estamos aí com uma equipe que realmente tem se dedicado dia após dia para lidar aí com esse vírus invisível e as consequências físicas e emocionais. Sim, e como eu falei com a Alice, hoje no trabalho e depois aqui, enquanto a gente aguardava, nós, o Sistema Único de Saúde, a gente não trabalha com igualdade, mas a equidade está assim... Sem dúvidas. É lindo de ver, assim, o olhar para esse indivíduo de forma diferente e como que a gente pode ajudar ele, encaminhando para os serviços municipais, porque o município também precisa saber, chega para o Estado, né, encaminhar para o... Porque no Estado eu pego as populações economicamente vulneráveis de Pedro Canário, de Montanha, de Conceição da Barra, e o município nem sabia, muitas vezes. É verdade. Dessa pessoa que estava passando por essa situação. É verdade. Então, assim, eu tenho aprendido bastante, né? Como eu falei, eu tive uma experiência muito clínica, né? Então, estar trabalhando agora com uma equipe tão competente, né? E, por exemplo, como eu falei, nós somos um serviço que somos matriciados, né, pelo CAPS, mas não é um serviço do CAPS, né? Nós estamos lá no CAPS, no local do CAPS, mas é da prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Saúde, é associada à RAPS, né? Tem essa supervisão. Mas, assim, a gente acaba vendo os movimentos, né? Ainda mais que eu tô ali no CAPS, eu fico vendo tudo, né? As comunicações, para onde vai, para onde vem. E, assim, a gente tem realmente conseguido se reinventar em todas as áreas, né? Fico vendo as oficinas, né? As oficinas, quando voltaram, a gente tinha antigamente uma aglomeração muito grande, então teve todo um cuidado, né? Vários horários para ter, assim, uma rotatividade, para as pessoas participarem da oficina, elas foram testadas antes, né? Um cuidado muito grande, um carinho muito grande. Então, assim, sem dúvida de tirar o chapéu, assim, nós temos aprendido uns com os outros e eu acho que a gente vai ser realmente profissionais melhores depois de tudo isso. Com certeza. Com certeza, né, Bel? Então, meninas, aqui é a última pergunta. Como diminuir ou minimizar o medo e ansiedade da equipe e dos profissionais de saúde, né? Sabendo que, como disse a Natália, a gente trabalha
já nessa área, eu sou técnica em enfermagem, né? Então, a gente passa por essa turbulência e não tem previsão de acabar, não é? Então, no olhar, né, de vocês, psicólogos, como diminuir ou minimizar, né? Eu acredito, né, vou me adiantar aqui falando o que eu falei um tempo atrás, eu acho que a informação ela é essencial. Quando eu comecei a trabalhar, né, a Natália também teve acesso a isso, né, a Márcia, que é uma grande pessoa, né, aqui no nosso município, ela começou a disponibilizar materiais para gente. Gente, já tem pessoas falando sobre Covid, sobre a área de saúde mental. Então, a gente começou a fazer curso, nós começamos a ter capacitação, reuniões de equipe, né? Eu estou falando uma coisa bem dentro desse serviço onde eu estou fazendo, né? Então, assim, é uma coisa muito específica. Então, assim, nós tivemos que ter um contato de comunicação muito maior com a equipe, de informação, né? E de cuidado, autocuidado mesmo, né? Respeitando os limites individuais, né? Tem hora que você escuta uma coisa que mexe. Hoje eu atendi uma pessoa, uma senhora de 85 anos, que está passando por um processo de luto que perdeu. Ela falava que havia perdido o grande amor da vida dela, né? Então, assim, contando sobre essa experiência, é algo que mexe muito, né? Então, assim, no meu caso, eu vou puxar a sardinha para psicologia, com certeza. Então, estar em um processo psicoterápico, para mim, é muito importante, né? Eu, enquanto profissional, ter a minha humanidade, ter a minha integridade de saúde mental, né, ali estabilizada para eu conseguir ajudar outras pessoas, né? Ter essa empatia, esse coleguismo, respeitar o meu colega, respeitar os limites dele. Então, eu acredito que são passos que, na individualidade, Alice e Natália, traz no coletivo uma diferença muito grande, né? Quando nós conseguimos ter uma boa comunicação, quando a gente consegue estabelecer estratégia. Às vezes, a estratégia que eu vou ter lá não serve para a Natália no pronto-socorro. Ela precisa, junto com a equipe, reformular. Vocês lá têm uma equipe muito maior, né? Então, assim, são outras estratégias. Então, por isso que eu falo muito sobre essa questão da individualidade e de respeitar os limites e o efeito que isso traz no coletivo, né? Eu acho que é um dos pontos que eu tenho tentado seguir durante esse tempo, né? A gente escuta muita coisa, a gente absorve essa coisa, e aí quando a gente sai desse ambiente de trabalho, a gente tem família, a gente tem aí esposo, a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem amigo. Então, assim, o filtrar e o saber elaborar isso também. Uhum. E é justamente isso que a Débora falou, né? A informação é fundamental, mas informações de fontes seguras e não das conversas fiadas que rolam. E eu acho que é isso que gera mais ansiedade, né? É esse desmedir, e a gente levar informação para o nosso serviço de saúde, deixar os profissionais um pouco mais seguros, já é um caminho, e acolhê-los, né, Débora? Eu lá no pronto-socorro mesmo, Alice é prova do quanto eu, quanto profissional de psicologia, eu me coloco à disposição desses profissionais, e eu sou muito procurada no pronto-socorro, né? Porque é como você disse, além dele ser um profissional que ele tem que salvar vidas, ele tem que estar lá disposto, e como ainda mais a gente trabalha no âmbito de pronto-socorro, que é toda hora aquele movimento, ninguém para ali, trabalha na emergência. No quesito do pronto-socorro. E além dela ser técnica de enfermagem, além de ser enfermeiros, de fisioterapeutas, de médico, eles têm o individual deles. Ele é filho, ele é marido, ele é pai. Então, não dá para ele teve um problema em casa, aí ele vai chegar no pronto-socorro já chateado por causa daquele problema que ele teve em casa. E, às vezes, a equipe está entendendo também. Em setembro, a Alice participou, nós fizemos o Setembro Amarelo e o nosso objetivo era na saúde do trabalhador, né? Nós fizemos cada um expôs a realidade, a gente criou estratégias com esses profissionais de saúde, a importância da pausa nos plantões,
de ter o escape, né, que todo mundo precisa, não é só de casa de trabalho para casa. Eles precisam também se colocarem, né, como um ser desejante, que tem suas questões, que uma atividade física, uma caminhada, ir na praia, enfim, dançar, cantar, cada um também ter os seus escapes e olhar para si, né, entender seus limites, saber, ai, tô cansado, será que quando eu tô cansado é só descansar? Achei muito bom, é isso mesmo, né? E eu fico parando para pensar, eu perdi a conta de quanto tempo nós estamos aí nessa pandemia, né? Então, assim, Desde fevereiro. do começo para hoje, nós passamos por vários tempos de reinventar, né? Eu lembro que quando começou a pandemia e quando os primeiros profissionais de saúde começaram a testar positivo, nossa, isso gerou um temor, um medo muito grande, né? Eu lembro disso porque meu irmão é psiquiatra e depois de muitos anos ele voltou a fazer plantão nesse tempo de Covid agora, né? Ele foi para poder estar ajudando. E quando a gente começava a ouvir, né? Ele também teve Covid. E assim, parecia que era o fim, né? O quanto que isso assombrava todo mundo, né? Infelizmente, nós perdemos pessoas, nós perdemos profissionais durante esse tempo, né? Mas assim, o quanto que hoje nós estamos conseguindo nos restabelecer, né? Nos fortalecer. E eu acho que tem a ver sobre isso que a gente tem falado aqui, né? Sobre esses fortalecimentos no coletivo. Eu acho que isso faz total diferença, né? Da gente se respeitar enquanto profissional, mas também se respeitar enquanto ser humano, né? Enquanto ser individual. Tá certo. E Natália e Débora, assim, eu só tenho que agradecer pela contribuição de vocês. Vocês pontuaram muito bem o que a gente está vivendo, né? Vivenciando, né? E o objetivo realmente era falar da saúde mental do profissional, né? Nesse momento, e as formas de processos remotos que você está trabalhando muito bem, né, Débora? Né? Dando esse acolhimento e, assim, eu desde já agradeço, foi muito agradável a nossa conversa e muito obrigada. Eu que agradeço, foi bom demais, tempo passou que eu nem vi. Adoro fazer isso, quando tiver, é só me chamar. Ainda mais psicólogo que adora conversar, gente. Tá bom, aí A gente chama vai aí. falar até amanhã. Mas eu que agradeço de verdade, Natália e Alice, pela escuta e que nós possamos continuar nos fortalecendo, né? Cada um aí no seu campo, mas que eu falo sempre que a gente sempre se encontra, o serviço sempre... Quando o serviço está sendo bem feito é porque ele está se comunicando com os demais serviços, né? Quando a rede toda se acolhe. Então é isso, muito obrigada por esse espaço. Alice, agradeço o convite novamente. Débora, uma parceira, uma querida amiga profissional. É muito bom dividir esse espaço com você. E me coloco à disposição sempre que tiver esses espaços para a gente colocar a psicologia também, né? Para a gente ganhar espaço, né, Débora? Que a gente tem. Com certeza. E eu fico muito feliz. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite.